O Asclépio, estudo do versículo 24 ao 30. Refere-te, ó Trismegistos, às estátuas? Sim, às estátuas, Asclépios. Vês como careces de fé? Trata-se de estátuas dotadas de uma alma, conscientes, cheias de sopro vital, e que realizam um número incalculável de prodígios. Estátuas que conhecem o futuro e o predizem pelas sortes, a inspiração profética, os sonhos e muitos outros métodos, que enviam aos homens as enfermidades e as curam, que concedem, segundo nossos méritos, a dor ou a fortuna. Desconheces, então, ó Asclépios, que o Egito é a cópia do céu? Para melhor dizer, o lugar em que se transferem e projetam cá embaixo todas as operações que dirigem e põem em obra as forças celestes? Mais ainda, tem que se dizer toda a verdade, nossa terra é o templo do mundo inteiro. E, no entanto, como aos sábios convém conhecer de antemão as coisas futuras, há uma que é preciso que conheças. Virá um tempo em que parecerá que os egípcios honraram em vão a seus deuses, na piedade de seu coração, através de um culto assíduo. Toda sua santa adoração fracassará por ineficaz, será privada de seu fruto. Os deuses, abandonando a terra, volver-se para o céu, abandonarão o Egito. Este país, que foi em outro tempo domicílio das liturgias santas, viúvo agora de seus deuses, não gozará mais de sua presença. Estrangeiros irão habitar este país, esta terra, e não ela somente, se deixará de prestar atenção às observâncias, mas, coisa ainda mais penosa, mandar-se-á, por meio de presumidas leis, sob castigos prescritos, abster-se de toda prática religiosa, de todo ato de piedade ou de culto para com os deuses. Então, esta terra santíssima, pátria dos santuários dos templos, permanecerá totalmente coberta de sepulcros e de mortos. Ó, Egito, Egito, de teus cultos restarão apenas mitos e nem sequer teus filhos. Mais tarde, crerão neles, nada sobreviverá, a não ser as palavras gravadas sobre as pedras que contam tuas piedosas façanhas. O Cita, ou Hindu, ou qualquer outro semelhante a eles, isto é, um vizinho bárbaro se estabelecerá no Egito. Porque eis que daqui a divindade sobe aos céus de novo. Os homens abandonados morrerão todos então. Sem Deus e sem humano, o Egito não será mais que um deserto. Dirijo-me a ti, Rio Santíssimo, e a ti predigo as coisas do futuro. Torrentes de sangue te encherão até as margens e transbordarás, e não somente tuas águas divinas serão manchadas por este sangue, mas também este fará com que saiam de seu leito e haverá muito mais mortos que vivos, enquanto que aquele que haja sobrevivido só será reconhecido como egípcio pela sua língua. Na sua forma de agir parecerá um ser humano de outra raça. Quais são os que merecem as maiores penas, ó Trismegistos? São aqueles que, tendo sido condenados pelas leis humanas, perecem de morte violenta, de forma que parecem ter entregado a vida não como uma dívida paga à natureza, mas o preço de seus crimes. O ser humano justo, contrariamente, encontra sua defesa no culto de Deus na piedade mais elevada, porque Deus protege tais homens contra toda espécie de mal. Efetivamente, o Pai é o Senhor das coisas, aquele que por si só é tudo, se desvela com prazer a todos. Não se dá a conhecer como algo situado num lugar, nem dotado de uma determinada qualidade ou magnitude. Apenas ilumina o ser humano com esse conhecimento que pertence apenas ao intelecto. E então o ser humano, depois de ter expulsado da alma as trevas do erro e haver adquirido a luz da verdade, se une com todo o seu intelecto à inteligência divina, cujo amor o libertou desta parte de sua natureza pela qual é mortal e o fez conceber uma firme esperança na imortalidade futura. Esta distância que haverá entre bons e maus. Todo ser humano bom é iluminado pela piedade, pela religião, sabedoria, o culto e a adoração de Deus. Penetra, como se fizesse com os olhos, a verdadeira razão das coisas, firmemente seguro de sua fé. Supera aos demais humanos tanto quanto o sol supera em luminosidade aos outros astros do céu. Ademais, o mesmo sol se ilumina o resto das estrelas, não é tanto pela potência de sua luz como pela sua divindade e santidade. E é a ele que em verdade deves considerar como segundo Deus que governa as coisas, que difunde sua luz sobre os viventes da terra, os que possuem uma alma e os que não a têm. Bem, se o mundo é um vivente que sempre está em vida, no passado, no presente, no futuro, nada no mundo pode morrer. Como cada uma das partes do mundo está sempre em vida, tal qual é, segundo seu próprio ser. Como, por outro lado,
se encontra no mundo que é sempre uno e que é vivente, um vivente sempre em vida. Não permanece no mundo lugar para a morte. É preciso, portanto, que o mundo esteja repleto, infinitamente, de vida e de eternidade, posto que deve sempre, necessariamente, viver. O Sol, por conseguinte, posto que o mundo é eterno, governa também eternamente as coisas capazes de viver, isto é, a vitalidade inteira, que distribui através de uma contínua doação. Deus governa, pois, eternamente as coisas viventes, isto é, capazes de viver, que existem no mundo e dispensa eternamente a vida. Bem dispensou-a, em verdade, de uma vez por todas. A vida é conferida às coisas que são capazes de viver por uma lei eterna, da maneira que vou dizer. O mundo se move na própria vida da eternidade, e seu lugar está nesta eternidade própria da vida. Por esta razão, o mundo nunca encontrará repouso nem será jamais destruído, posto que essa eternidade de vida o protege como com um muro fortificado, por assim dizer, o encerra. Este mundo, mesmo, por seu lado, dispensa a vida e todos os seres que contém, e é o locus de todos os seres submetidos ao governo divino sob o sol. O movimento do mundo é resultado de uma operação dupla. Por um lado, o mundo é vivificado a partir do exterior pela eternidade. Por outro lado, vivifica a todos os seres que contém, diversificando as coisas segundo números e tempos estabelecidos e determinados graças à ação do Sol e ao curso dos astros, sendo prescrito o ciclo regular do tempo por uma lei divina. O tempo da Terra se dá a conhecer pelo estado da atmosfera, pela sucessão das estações quentes e frias, e o tempo do céu pelo retorno dos astros à sua posição primeira no transcurso de sua revolução periódica. O mundo é o receptáculo do tempo e o curso e o movimento do tempo são os nutridores da vida do mundo. O tempo se mantém segundo uma norma fixa e esta ordem do tempo é o que produz a renovação das coisas no mundo, mediante o retorno alternado das estações. E como as coisas estão submetidas a estas leis, não há nada estável, nada fixo, nada imóvel no que venha a ser, no céu ou sobre a terra. Somente Deus possui estas qualidades, e com razão, porque é em si, é por si, está concentrado inteiramente em si mesmo, pleno e perfeito, é por si mesmo a estabilidade imóvel, e nenhuma influência procedente do exterior pode movê-lo para fora de seu lugar, porque as coisas em sua totalidade estão nele e ele está nas coisas. Apenas ele, a não ser que alguém se atreva a dizer que ele tem um movimento na eternidade. Porém, pelo contrário, é melhor dizer que a eternidade é também imóvel, já que o movimento de todos os tempos volve a ela, e nela nasce o movimento de todos os tempos. Toda semana publicamos trechos novos dos principais livros de hermetismo antigo. Siga nosso canal e receba as atualizações. Fim do estudo de hoje.